Você já parou para pensar por que parece quase impossível sair de uma dívida de cartão de crédito mesmo quando você paga o valor mínimo todo santo mês? O segredo não está no que você gasta, mas na matemática invisível que os bancos usam para transformar R$ 100 em R$ 10.000 em poucos anos. Se você sente que está correndo em uma esteira financeira e não sai do lugar, respira fundo, porque hoje eu vou abrir a caixa preta dos juros e te mostrar exatamente como o seu dinheiro está escapando pelas mãos. Para entender como uma dívida é calculada, a primeira coisa que você precisa saber é que juros nada mais são do que o aluguel do dinheiro. Quando você pega um empréstimo ou deixa de pagar o total da fatura, o banco está te alugando aquele valor que você não tinha. E, assim como o aluguel de uma casa, quanto mais tempo você fica, mais você paga. Só que existe uma diferença cruel entre o aluguel comum e os juros bancários, e o nome dessa diferença é juros compostos. Imagine que você pegou R$ 1.000 emprestados com uma taxa de 10% ao mês. No primeiro mês, você deve os R$ 1.000 originais mais R$ 100 de juros. Se fossem juros simples, todo mês aumentariam apenas esses mesmos R$ 100. Mas no mundo real das dívidas, o cálculo é feito sobre o montante atualizado. Ou seja, no segundo mês, os 10% não vão incidir sobre os R$ 1.000 iniciais, mas sim sobre R$ 1.100. Isso significa que agora os juros são de R$ 110. No terceiro mês, o cálculo é sobre R$ 1.210, gerando R$ 121 de juros. Percebeu o que está acontecendo? A sua dívida está gerando filhos, e esses filhos geram netos em uma velocidade assustadora. É por isso que chamamos os juros compostos de bola de neve. No Brasil, nós temos algumas das maiores taxas de juros do planeta, especialmente no rotativo do cartão de crédito e no cheque especial. Quando você lê que a taxa é de 13% ao mês, pode parecer pouco em um primeiro olhar rápido, mas quando você joga isso na fórmula do tempo, a coisa fica desesperadora. Em um ano, essa taxa de 13% ao mês se transforma em mais de 300% ao ano. Isso significa que se você deve R$ 1.000 hoje e não pagar nada, daqui a 12 meses a sua dívida terá quadruplicado. Mas como exatamente o banco faz esse cálculo todo dia? Existe um conceito chamado custo efetivo total, que é o que você realmente deve olhar. Muitas vezes, o gerente te oferece um empréstimo dizendo que a taxa de juros é baixa, mas ele esquece de mencionar as taxas administrativas, o imposto sobre operações financeiras, os seguros obrigatórios e as tarifas de cadastro. Quando você soma tudo isso, aquela taxa que parecia amigável acaba sendo um monstro disfarçado. O custo efetivo total é a única métrica que importa, porque ele mostra o valor real que está saindo do seu bolso. Outro ponto fundamental que ninguém te explica na escola é a diferença entre os sistemas de amortização. Quando você faz um financiamento de longo prazo, como de um carro ou de uma casa, o banco usa tabelas chamadas Price ou SAC. Na tabela Price, as suas parcelas são fixas do início ao fim, mas no começo do contrato, quase todo o valor que você paga é apenas juros. Você paga, paga e paga, mas o valor que você realmente deve ao banco quase não diminui. Já no sistema de amortização constante, conhecido como SAC, as parcelas começam mais altas e vão diminuindo porque você ataca a dívida principal desde o primeiro dia. Entender isso é a diferença entre pagar um carro e levar um, ou pagar 3 carros e levar apenas um para casa. A matemática dos juros é desenhada para ser confusa. Se fosse fácil, as pessoas não se endividariam tanto. O sistema conta com a sua pressa e com a sua falta de planejamento. Quando você aceita um parcelamento no cartão em 12 vezes sem juros, na verdade, muitas vezes o valor dos juros já está embutido no preço do produto. É uma ilusão de ótica financeira. O cálculo é feito de trás para frente, para que a parcela caiba no seu orçamento, mas o preço final acaba sendo muito maior do que o valor à vista. Se você quer retomar o controle da sua vida financeira, precisa parar de olhar apenas para o valor da parcela e começar a olhar para o custo do dinheiro no tempo. O tempo é o fator mais poderoso na fórmula dos juros. Se ele trabalha contra você na dívida, ele te destrói. Mas se ele trabalhar a seu favor nos investimentos, ele te enriquece. A fórmula é rigorosamente a mesma. O que muda é a direção do fluxo do dinheiro. Agora, eu quero que você faça um exercício mental. Olhe para a última conta que você parcelou. Pegue o valor total que você vai pagar ao final de todas as parcelas e subtraia o valor original do produto.
Esse resultado é o quanto do seu trabalho, das suas horas de vida e do seu esforço você entregou de graça para uma instituição financeira. É chocante, eu sei, mas é esse choque que vai te fazer nunca mais aceitar um contrato sem ler as letras miúdas. A boa notícia é que, uma vez que você entende como o cálculo é feito, você ganha o poder de negociar. Você pode pedir a antecipação de parcelas para ter desconto nos juros, algo que é seu direito garantido por lei. Quando você antecipa o pagamento, o banco é obrigado a retirar os juros que seriam cobrados naquele período futuro. Isso acontece porque, se você está devolvendo o aluguel antes do tempo, não há motivo para pagar pelo uso do dinheiro naquele prazo que não existiu. A educação financeira é a única arma real contra o sistema que lucra com o seu endividamento. Entender a diferença entre juros nominais e juros reais, saber calcular o impacto da inflação no seu poder de compra e compreender como o Banco Central define a taxa Selic para controlar a economia são passos essenciais para quem quer ser livre. Não deixe que números e porcentagens te intimidem. A matemática financeira básica é mais simples do que parece e dominá-la é o primeiro passo para nunca mais ser escravo de boletos. Se você chegou até aqui, você já sabe mais sobre juros do que a grande maioria da população. Mas saber não é o suficiente. Você precisa aplicar. Comece revisando seus contratos, somando o custo efetivo total das suas dívidas e traçando um plano para atacar aquelas que têm as maiores taxas primeiro. Lembre-se que cada real economizado em juros é um real que fica no seu bolso para construir o seu futuro e os seus sonhos. Este é apenas o começo da sua jornada de liberdade. Se você achou esse conteúdo útil e quer aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você em vez de você trabalhar para o dinheiro, não esqueça de conferir os outros vídeos aqui do canal, onde eu explico como investir e como proteger o seu patrimônio. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que vive no cheque especial e precisa desse despertar. A sua transformação financeira começa agora. Te espero no próximo vídeo para continuarmos essa conversa.